A criação e o jardim do Éden. No princípio, Deus criou os céus e a terra, enchendo o mundo com luz, vida e beleza. Cada detalhe da criação refletia a sabedoria divina. Após formar os mares, as montanhas, os rios e as florestas, Deus decidiu criar o ser humano. Do pó da terra, moldou o primeiro homem, Adão, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o um ser vivente. Adão não era apenas uma criação, ele era a imagem e semelhança de Deus, dotado de razão, emoção e vontade. Para Adão, Deus preparou um lar especial, o Jardim do Éden. Esse lugar era um verdadeiro paraíso, repleto de árvores frutíferas, flores de todas as cores e animais que viviam em perfeita. No centro do jardim, duas árvores chamavam atenção, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha liberdade para comer dos frutos de todas as árvores, exceto daquela última, pois Deus o advertiu: no dia em que dela comer, certamente morrerás. No Éden, Adão possuía uma missão. Ele devia cultivar e guardar o jardim, além de dar nome aos animais. Era uma tarefa digna e cheia de propósito. Mas apesar de tudo ao seu redor ser perfeito, algo ainda faltava. Deus viu que não era bom para o homem estar sozinho e decidiu criar uma auxiliadora para ele, alguém que fosse sua companheira e igual. Deus fez Adão cair em um profundo sono. Enquanto ele dormia, Deus retirou uma de suas costelas e, a partir dela, formou a mulher, Eva. Quando Adão despertou e viu Eva, exclamou com alegria: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Com isso, Deus instituiu o casamento, unindo o homem e a mulher como uma só carne, destinados a viver em amor e harmonia. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus e entre si. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha, pois eram inocentes e livres de pecado. Cada dia no Éden era uma experiência de paz, beleza e plenitude. O clima era perfeito, os alimentos eram abundantes e a presença de Deus era constante. A árvore proibida, no entanto, estava no centro do jardim como um lembrete de que a obediência era uma escolha. Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio, um dom precioso que lhes permitia tomar decisões por conta própria. A ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não era apenas um teste. Era uma oportunidade de demonstrar confiança e submissão à vontade de Deus. Por um tempo, Adão e Eva obedeceram. Eles viveram sem preocupações, desfrutando das maravilhas do Éden. Contudo, a presença daquela árvore proibida plantava curiosidade e dúvida. Eles viam a árvore todos os dias, mas evitavam tocá-la. Não sabiam o que era o bem e o mal. Conheciam apenas a bondade de Deus e a perfeição do mundo ao seu redor. Em meio à paz do jardim, havia também a presença de uma criatura astuta, a serpente. Embora o texto bíblico não detalhe inicialmente sua origem, a serpente era o instrumento do mal que traria o caos à perfeição. A criação estava prestes a sofrer uma grande transformação. Adão e Eva, na sua inocência, estavam prestes a enfrentar uma escolha que mudaria para sempre o curso da história. Até aquele momento, eles viviam uma existência cheia de harmonia, sem dor ou sofrimento. Mas o Éden não era apenas um lugar de descanso. Também era um lugar de prova, um palco para a liberdade humana se manifestar. Deus lhes havia dado tudo, mas era necessário que o amor e a obediência fossem voluntários, não forçados. Essa parte da história nos convida a refletir sobre a bondade de Deus na criação e a responsabilidade humana em responder a essa bondade com fidelidade. O Éden era um símbolo do plano perfeito de Deus para a humanidade. Um mundo sem pecado, onde o ser humano poderia viver em harmonia com o Criador, com a natureza e com o próximo. Contudo, a liberdade dada por Deus trazia consigo a possibilidade do erro. Assim, a primeira parte da história termina com Adão e Eva vivendo no jardim, desfrutando de tudo o que Deus havia criado. Eles tinham diante de si a escolha de continuar obedientes ou desobedecer, e essa escolha definiria o destino da humanidade, a queda e as consequências. No coração do Éden, onde a beleza reinava e tudo era perfeito, a sombra da tentação começava a se aproximar. Entre todas as criaturas do jardim, a serpente se destacava por sua astúcia. Em um momento decisivo, ela se aproximou de Eva, escolhendo cuidadosamente suas palavras para plantar dúvida e desconfiança no coração humano. A serpente perguntou a Eva: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?
Eva, confiante, respondeu: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comam dele, nem toquem nele, para que não morram. A serpente, com uma voz sedutora, rebateu: Certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. As palavras da serpente ressoaram em Eva. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal parecia agora mais atraente. Era belo, apetitoso e prometia sabedoria. A curiosidade e o desejo tomaram conta dela. Finalmente ela estendeu a mão, colheu o fruto e comeu. Em seguida deu também a Adão, que estava com ela, e ele comeu. Naquele momento, tudo mudou. Seus olhos se abriram, mas o que viram não foi a grandiosidade prometida pela serpente. Pela primeira vez, perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Correram para costurar folhas de figueira e cobrir seus corpos, tentando esconder sua vulnerabilidade. A inocência havia sido perdida e o pecado entrara no mundo. Enquanto tentavam se ocultar, ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim na brisa do dia. O Criador chamou: Adão, onde você está? Tremendo de medo, Adão respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Deus, sabendo o que havia acontecido, perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? Adão, tentando se justificar, disse: A mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. Deus então se voltou para Eva, que afirmou: A serpente me enganou, e eu comi. A culpa havia sido transferida de um para o outro, mas as consequências eram inevitáveis. Deus pronunciou o julgamento. Primeiro a serpente. Ela seria amaldiçoada entre todos os animais, rastejaria sobre o ventre e comeria pó por todos os seus dias. Além disso, haveria inimizade entre sua descendência e a da mulher. Em uma promessa velada, Deus anunciou que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mesmo que fosse ferida no calcanhar. Este foi o primeiro vislumbre de redenção, uma esperança futura em meio à tragédia. A Eva, Deus disse que as dores do parto seriam intensificadas, mas que, mesmo assim, ela desejaria seu marido e ele a governaria. Para Adão, Deus decretou que a terra seria amaldiçoada por causa do pecado. O trabalho, antes prazeroso, agora seria árduo. A terra produziria espinhos e ervas daninhas e ele teria de suar para conseguir alimento. Finalmente, Deus declarou que, por terem sido feitos do pó, ao pó retornariam. A morte antes inexistente tornou-se parte da condição humana. Deus, em sua misericórdia, fez roupas de pele para Adão e Eva, cobrindo sua vergonha de forma mais duradoura do que as frágeis folhas de figueira. Contudo, eles não poderiam mais permanecer no jardim do Éden. O pecado os separara de Deus, e o acesso à árvore da vida foi proibido para que não vivessem eternamente em um estado de queda. Deus os expulsou do Éden e colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva saíram do paraíso para enfrentar um mundo marcado pelo pecado. A harmonia com a natureza foi rompida, assim como a comunhão perfeita com Deus. Apesar disso, a promessa divina de um Salvador trouxe esperança de restauração. Mesmo em meio à dor, a história da redenção começava a ser traçada. A vida fora do Éden não seria fácil. Adão e Eva aprenderam o que era trabalho árduo, sofrimento e mortalidade. Contudo, também experimentaram momentos de graça e bênção, como o nascimento de seus filhos. Cada geração nascida deles carregaria a marca do pecado, mas também a promessa de que um dia o relacionamento com Deus seria restaurado. Essa segunda parte da história revela a gravidade do pecado, mas também a misericórdia de Deus. Ele não abandonou Adão e Eva, mesmo quando eles se afastaram dele. Em meio ao julgamento, Deus apontou para uma solução futura, mostrando que seu amor e plano para a humanidade eram maiores que a queda.